Teatro brasileiro, teatro grego, comédias, tragédias, deuses, política. Do homem das cavernas ao homem do século XXI, a arte sempre fez parte do ser humano, inicialmente de maneira instintiva, até que na modernidade de forma ensaiada e pensada em cada detalhe, do roteiro até a apresentação. Eu sou Thiago Taroli, ator e professor de teatro, e nessa série de vídeos vamos conhecer um pouco da história do teatro e aprender a criar e contar nossa própria história. Em primeiro lugar, você sabe o que é teatro? Teatro é o ato de representar uma situação e estimular sentimentos, além de ser o nome do local físico onde se apresentam os espetáculos. A história do teatro nos leva ao século VI a.C., em várias regiões da Grécia, onde ocorriam as primeiras encenações que se tem história. As grandes festas, que aconteciam no formato de procissões, eram em saudação a Dionísio, que era um dos deuses mais importantes da mitologia grega. Filho de Zeus e da princesa Semele, ele era conhecido como deus do vinho, pois possuía os conhecimentos e segredos do plantio e colheita de uva. E também era o deus da fertilidade, da natureza e da alegria. As festas, em sua devoção, duravam até 6 dias, e por todo o percurso, os participantes cantavam e ecoavam cantos líricos em agradecimento à boa colheita do ano, além de pedirem proteção contra as forças da natureza. O primeiro ator que se tem conhecimento da história foi Téspis, que era um dos participantes das procissões dionisíacas. Em um dado momento, ao invés de seguir ecoando as canções líricas durante a festa, Téspis vestiu uma máscara humana enfeitada com uvas em praça pública e disse: "Eu sou Dionísio." Aquele ato foi visto com espanto por muitos, pois além dele dizer que era alguém que ele não era realmente, Téspis ainda teve a ousadia de dizer que era um deus. Esse ato de Téspis foi considerado o marco inicial da ação dramática. Após esse período, o teatro começou a ser ensaiado e apresentado em locais físicos gigantescos, que chegavam a comportar mais de 10.000 pessoas. Naquela época, somente homens podiam atuar, pois mulheres não tinham sequer direitos políticos. Quando os personagens eram femininos, eles usavam trajes de mulher e máscaras que já eram tradicionais do teatro. Falando em máscaras, você já deve ter visto por aí aquelas duas máscaras, uma sorrindo e outra chorando, que são o símbolo do teatro. A tragédia é o gênero mais antigo do teatro e abordava temas como religião, deuses, além da saga de heróis. Já a comédia tratava de fatos do cotidiano através de sátiras que faziam críticas aos sistemas políticos e às guerras da época. Por muito tempo, a comédia foi considerada um gênero inferior e só depois de 500 anos da sua criação ela foi considerada um gênero genuíno de teatro. Tá bom, já sabemos por onde começou o teatro, mas e aqui no Brasil? Quando isso tudo chegou pra gente? O teatro no Brasil começou bem depois, no século XVI, com a vinda dos europeus para o nosso país. O nome mais antigo ligado ao teatro por aqui é do Padre José de Anchieta, que desembarca por aqui no ano de 1553. Como um jesuíta, o trabalho do padre era ensinar os dogmas e crenças cristãos pelo mundo. Então, assim que chegou ao Brasil, o padre tratou de se familiarizar e estudar as línguas nativas, e elaborou poesias, cartas, peças teatrais, tudo isso com a preocupação de consolidação do projeto evangelizador dos jesuítas no Brasil, sendo que textos e apresentações artísticas eram produzidos na língua nativa para facilitar a conversão ao cristianismo. Com a chegada da família real no Brasil em 1808, o teatro dá um grande salto. Dom João VI assina um decreto em 28 de maio de 1810 que reconhece a necessidade de construção de teatros decentes para a nobreza que necessitava de diversão. Grandes espetáculos começaram a chegar no Brasil, porém, além deles serem estrangeiros e refletirem os gostos europeus da época, eram somente para os aristocratas e o povo não tinha qualquer participação. Nessa época, o teatro ainda não tinha uma identidade brasileira.
No século XIX, o teatro brasileiro começa a se configurar e um grande marco foi a representação de A Inquisição, de Gonçalves Magalhães, em 13 de março de 1838. Esse drama foi encenado por uma companhia genuinamente brasileira, com atores e propósitos nacionalistas. A renovação do teatro brasileiro veio em 1943 com a estreia de Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, que escandalizou o público e modernizou o palco brasileiro. Com o golpe militar de 1964, diversas peças foram censuradas e impedidas de serem apresentadas. E a partir dos anos 70, o teatro ressurge, mostrando produções constantes, como vemos até hoje. E essa foi só a história do teatro brasileiro. Nos próximos vídeos nós vamos aprender como criar o roteiro, como criar a voz de uma personagem, como criar o corpo, como criar o figurino, o cenário e até a gente vai aprender como gravar, como eu estou fazendo agora para vocês. Então não percam o próximo vídeo que a gente já vai falar sobre como criar o roteiro para saber qual vai ser a melhor história que você vai contar. Então, até o próximo vídeo.